Graça e paz, meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos com mais uma mensagem do estudo do culto de doutrina da Igreja Presbiteriana de Vitória, em Vitória de Santo Antão, Pernambuco. E nós queremos iniciar esse estudo de hoje, orando ao Senhor nosso Deus, rogando suas misericórdias sobre todos nós, para que Ele nos conceda a sua graça, seu favor, a cada um de nós que estamos em nossas casas, guardando a quarentena, mas ao mesmo tempo pedir que Deus use de graça para com as nossas vidas, continue livrando o Brasil de um número maior de mortes por causa desta doença, e que o Senhor faça também que os cientistas possam descobrir o mais rápido possível uma vacina ou um remédio eficiente capaz de debelar essa doença, e a vida da população, não só da nossa população brasileira, mas da população mundial, possa, em certa medida, voltar ao normal. Por isso, vamos orar também, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amado Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, muito obrigado pela graça do Senhor para conosco, por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Olha para cada um de nós, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus, teu Filho, nosso Senhor, e torna-nos mais alvos do que a neve. Amado Deus, fala conosco, ilumina os olhos do nosso coração, para que nós venhamos entender a Tua Palavra, entender o culto, entender o estudo de hoje, que fala sobre a vocação eficaz, que o Senhor nos ajude não apenas a compreender, mas aqueles que são eleitos para a salvação em Jesus Cristo possam aceitar, possam acolher a Tua chamada eficaz em seus corações, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amado Deus, toma-nos em Tuas mãos, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o sangue de Jesus, Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. E venha abençoar a nossa nação, venha abençoar a nossa terra, a nossa cidade, o nosso estado. Usa de graça para com os nossos governantes, dando-lhes a sabedoria necessária. Dá-nos graça para suportarmos esse momento de quarentena que vivemos. Também te pedimos que o Senhor esteja dando sabedoria aos cientistas para que possam encontrar o remédio, a vacina eficiente contra esta doença. É o que nós humildemente rogamos ao Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos, como os irmãos sabem, nós estamos estudando esse caderno, Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R.C. Sproul. Nós já estudamos todo o caderno primeiro, e estamos na metade do segundo caderno, e estamos agora tratando sobre a salvação. Nós vimos nas semanas anteriores, vimos o tema a salvação. Depois nós vimos o tema a predestinação, que tem tudo a ver com a salvação. Fomos predestinados em Cristo Jesus para a salvação na pessoa de Jesus. E vimos também a predestinação e reprovação, foi na semana passada. E nesse caso, nós falamos sobre a reprovação daqueles que não foram eleitos para a salvação. Quem não é eleito para a salvação foi excluído por Deus, ou foi esquecido, não diria esquecido, foi preterido, deixado. Deus deixou que o pecador seguisse sua própria vontade, seguisse o conselho do seu próprio coração, fizesse sua própria vontade, sua própria escolha. Deus não intervém na vida dos reprovados para mudar o destino delas. Simplesmente Deus deixa que elas sigam seus próprios interesses, seu próprio coração, sua própria vontade
pecaminosa. No caso, nós precisamos compreender que Deus é justo e misericordioso na salvação daqueles que são eleitos para a vida eterna em Cristo Jesus, e Deus é justo em conduzir pecadores impenitentes, pecadores sem arrependimento, pecadores sem fé em Jesus Cristo, conduzi-los para o fogo do inferno, porque é o que seus pecados e seus atos merecem. Hoje nós falaremos sobre a vocação eficaz e leremos o texto de Romanos, capítulo 8, ele vai nos dizer, Romanos 8, versículo 30, ele diz: E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós precisamos compreender justamente esse chamado da parte de Deus para nós. Quando éramos crianças e estávamos brincando na rua, a nossa mãe, com alguma frequência, nos chamava na porta da casa: fulano, venha para casa para tomar banho, para se arrumar, porque agora vamos jantar. Ou chamava por alguma outra razão. O fato é que esse chamado de nossa mãe, esse chamado de nossos pais para que entremos em casa, para que deixemos nossos amigos na rua e venhamos atender ao seu pedido, esse chamado dos nossos pais, algumas vezes eram atendidos de primeira. Na primeira vez que a mãe chama, na primeira vez que o pai chama, já atendíamos aos nossos pais. Outras vezes não. Chamava a primeira vez e chamava a segunda vez. Se viesse uma terceira vez, já vinha lá, né? O cipó de goiabeira, já vinha um cinto e outros elementos institucionais da disciplina familiar naqueles dias. E nós precisamos compreender que, de alguma forma, quando os nossos pais chamavam a primeira vez com aquela voz branda: menino, venha. Na segunda vez: ô José, o que você está esperando para entrar? Então o tom já modifica, o tom já demonstra que os pais não estão mais com a paciência inicial. Então a gente logo atende ao chamado de nossos pais. Ou atendíamos, né, ao chamado de nossos pais. O fato é que nem sempre o primeiro chamado exerce a pressão, exerce a força necessária para nos fazer atender à voz de nossos pais. Eles nos chamam e a gente resiste à sua ordem, resistimos ao seu comando, e então eles emitem um segundo comando com um tom acima, e aí a gente já fica assustado, puxa, mas dá para aguentar mais um pouco. Aí na terceira percebemos que não dá mais para resistir ao chamado do pai ou da mãe, então temos que atender logo de pronto, porque senão a disciplina corre solta. Mas há também um chamado de Deus para nós. E precisamos não apenas conhecer ou saber a respeito. O chamado de Deus para o seu povo, o chamado de Deus para os eleitos, esse chamado sempre surte efeito. Não é como o chamado de nossos pais: José, venha para casa. E José atende ou não atende? Quando Deus chama um pecador para a fé em Cristo Jesus, quando Deus chama, esse chamado tem um efeito de imediato, um efeito positivo. O pecador que está morto em seus delitos e pecados, quando ouve o Evangelho, a voz de Deus, através da pregação da palavra, o eleito ouve, o eleito é regenerado
nasce de novo, o Espírito Santo gera fé, arrependimento no coração desse pecador e, portanto, ele agora regenerado, agora nascido de novo, ressuscitado espiritualmente, ele crê em Cristo Jesus e abraça pela fé, recebe pela fé a Cristo Jesus em seu coração. Meus irmãos, quando Deus chamou o mundo à existência, o mundo não existia, mas Deus chamou o mundo à existência. E o mundo obedeceu. Não havia mundo, não havia universo, não havia galáxias, não havia estrelas, não havia nada. E Deus disse, venham à existência. E todos vieram à existência, porque eles atenderam à voz do comando de Deus. O efeito desejado por Deus na criação foi alcançado. Deus disse, haja luz, e houve luz. Deus disse, faça-se, e as coisas se fizeram conforme a vontade, o desígnio, o desejo, o projeto de Deus. Também nós precisamos observar que, semelhantemente, quando nosso Senhor Jesus ele chamou Lázaro para fora do túmulo, Lázaro também respondeu voltando à vida. Lázaro estava morto, 4 dias de morto, né? E Lázaro já sepultado, Jesus chega diante do túmulo, pede para que se retirem, para que seja retirada a pedra. E quando as pessoas fazem isto, Jesus chama Lázaro. Lázaro, vem para fora. E Lázaro ouviu e veio para fora. Lázaro ressuscitou, porque a voz de comando de Cristo é soberana. O chamado de Deus é soberano. O chamado de Deus é todo-poderoso. O chamado de Deus é eficiente. O chamado de Deus opera a sua vontade, aquilo que ele quer fazer, e ele diz, e ele chama, ele executa. E aí, meus queridos, há também outro chamado eficaz de Deus na vida do crente. É o que nós chamamos de vocação eficaz. É um chamado que alcança o efeito desejado. O chamado eficaz, ele está relacionado ao poder de Deus ao regenerar o pecador da morte espiritual. Vamos lembrar uma coisa. Nascemos todos nós, eu e você, nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Porque nós somos filhos de Adão e Eva. E por que nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados? Porque é filho de Adão e Eva. O que tem a ver isso? É que Adão e Eva, nossos primeiros pais, eles foram criados por Deus em perfeita santidade, estavam no estado de perfeição, mas mudável, um estado do qual eles poderiam cair, e de fato caíram. Então, quando os nossos pais desobedeceram a palavra de Deus, desobedeceram ao mandamento que Deus tinha dito para eles, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia em que dela comeres, certamente morrereis. E aí, os nossos pais, seduzidos pela conversinha de Satanás através da serpente, Satanás então enganou os nossos pais, eles foram seduzidos por essa conversa fiada e acharam que iriam ser iguais a Deus, semelhantes a Deus, conhecedores do bem e do mal, e aí quebraram a cara. Os nossos pais pecaram contra Deus, e ao pecarem contra Deus, morreram espiritualmente de forma imediata. Os nossos pais, antes de pecarem, Adão e Eva usufruíam de perfeita comunhão com o Senhor. Eles tinham comunhão imediata, comunhão permanente, comunhão profunda com Deus. E a nossa comunhão com Deus é a fonte da vida. Os nossos pais estavam ligados a Deus. E esta ligação lhes dava vida espiritual. Mas, quando os nossos pais pecaram, imediatamente eles foram separados de Deus pelo pecado, e eles morreram espiritualmente, e eles tornaram-se escravos do pecado, e eles tornaram-se corruptos pelo pecado, e eles entraram no estado de condenação e culpa
e corrupção e morte, de modo que todos os seus filhos, eu e você e nossos semelhantes, todos os homens posteriormente nasceram mortos em seus delitos e pecados. Portanto, quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus Cristo, ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo, ele produz esse chamado eficaz, esse chamado eficiente de Deus. Então você está ouvindo o Evangelho, está ouvindo a pregação da palavra de Deus, está ouvindo que Jesus de Nazaré é o nosso único e suficiente Salvador, você está ouvindo a pregação da palavra. Então, enquanto você escuta a pregação da palavra, você sendo eleito de Deus, o Espírito Santo ilumina sua mente, ilumina seu coração e você compreende o Evangelho. E enquanto você escuta o Evangelho, escuta a pregação da palavra, o Espírito Santo está iluminando seu coração, iluminando sua mente e operando em sua alma a regeneração, operando em sua alma o novo nascimento, a ressurreição espiritual, porque nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Então o Espírito Santo nos regenera, nos faz nascer de novo, portanto nos ressuscita espiritualmente, e aí, agora vivos espiritualmente, por causa de termos compreendido o Evangelho e o Espírito Santo nos regenerado para crermos, ele, portanto, nos dá fé e nos dá arrependimento para crermos em Cristo Jesus, nos arrependermos de nossos pecados. Portanto, é um chamado que é eficaz, porque é o Espírito Santo que opera em nosso coração esse chamado enquanto ouvimos o Evangelho. E precisamos compreender, portanto, que às vezes esse chamado é referido como graça irresistível. Então, nós falamos do chamado eficaz e algumas vezes esse chamado eficaz é visto, é considerado, tido como a graça irresistível. A graça de Deus que é irresistível, porque ainda que o pecador resista ao chamado de Deus, ainda que o pecador resista à verdade do Evangelho, o Espírito Santo opera em seu coração, regenerando para que ele compreenda o Evangelho, creia em Cristo Jesus e arrependido receba a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. O chamado, portanto, refere-se ao chamado de Deus. O chamado eficaz refere-se ao chamado de Deus, que por seu soberano poder e autoridade, ele produz seu propósito ordenado e efeito. Essa obra é a obra secreta e sobrenatural do Espírito Santo. Você chegou na igreja, não era crente, ou estava em um culto, estava na casa de alguém, foi convidado por alguém para ir a um culto na casa do seu amigo, do seu vizinho, você estava lá. E aí, enquanto o pregador está ali anunciando o Evangelho, pregando a palavra, chamando externamente os pecadores à fé em Cristo Jesus, enquanto você ouve a pregação da palavra, você está ouvindo, portanto, o chamado externo pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus, que é feita a todo mundo, que é feita a todas as pessoas. Mas, enquanto você está ali ouvindo a pregação, o Espírito Santo fala no seu coração, fala lá no seu íntimo, e você compreende, puxa, o que este pregador está dizendo é a mais pura verdade. Eu sou um pecador mesmo, eu sou um homem mau, pecador, eu minto, eu roubo, eu assassino, eu adultero, eu faço isso, aquilo, outro. Puxa, eu sou de fato um pecador e se não me arrepender de meus pecados e não crer em Cristo Jesus, o meu destino será o inferno. Então a pessoa está ouvindo a pregação da palavra de Deus e o Espírito Santo está operando no coração dele convicção de pecado e fé em Cristo Jesus. E enquanto a pessoa está ali ouvindo a pregação do Evangelho, o Espírito Santo secretamente, lá no íntimo da pessoa,
no cerne, no coração da pessoa, o Espírito Santo faz uma cirurgia, troca o coração de pedra por um coração de carne, põe dentro da pessoa uma nova natureza, a regenera, a ressuscita, a faz nascer de novo pela fé em Cristo Jesus e concede àquela pessoa fé salvadora, fé em Jesus Cristo, concede àquela pessoa a salvação em Jesus nosso Senhor, fé e arrependimento em Cristo Jesus. E desta forma, agora ela está regenerada e salva em Jesus Cristo. Ela não percebe que já foi salva, ela não percebe que já foi regenerada, ela não tem, nem sempre tem a consciência de que ocorreu um milagre no seu coração, que Deus operou uma cirurgia em sua alma, e ela continua ainda buscando a Deus, continua ainda buscando ter certeza da sua salvação, mas o Espírito Santo já operou no coração dela. E à medida que ela for estudando, examinando as Escrituras, ela vai compreender, sim, que ela já foi regenerada, já foi redimida, já nasceu de novo pela graça de Deus em Jesus, nosso Senhor. Meus queridos, esse chamado eficaz é uma operação do Espírito Santo no coração do eleito. É uma operação secreta, é uma operação sobrenatural. Só Deus opera o novo nascimento. O Espírito Santo, ele efetua ou opera a mudança interior da disposição, da inclinação e do desejo da alma da pessoa. Então, quando nós não éramos convertidos, e você que é crente, você sabe disso, quando nós ainda não éramos crentes em Jesus, nós não tínhamos interesse por Deus. Nós não tínhamos interesse por Cristo. Mas a partir do momento que o Espírito Santo começa a operar em nosso coração e nos regenera, ele então muda a disposição do nosso coração. Ele muda a inclinação, os desejos do nosso coração, nos fazendo desejar a Deus, nos fazendo buscar a Deus, nos fazendo invocar o nome do Senhor e nos interessar em estudar, examinar a palavra de Deus em nossa vida. Antes da vocação eficaz, antes do chamado eficaz de Deus, interior de Deus, ser recebido no coração, nenhuma pessoa tem inclinação para aproximar-se de Deus. Nenhuma pessoa. Eu sempre fui inclinado a buscar a Deus. Será? Não é. Tem muita gente que é religiosa e não é regenerada, e não é salva. Porque ela é religiosa, tradicionalmente religiosa. Mas ela não tem uma experiência pessoal, relacional dela com Deus por meio da pessoa de Jesus. Não basta a pessoa ser religiosa. É preciso que a pessoa busque a Deus mediante a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sim é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão for por meio dele. Precisamos então compreender que nenhum de nós tem disposição natural para buscar a Deus. Quando eu me interessei por Deus, foi porque Ele operou em meu coração fé e arrependimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele operou a regeneração, operou o novo nascimento, operou a fé e o arrependimento para que, desta maneira, meu coração fosse inclinado a buscá-lo, a se interessar por Ele, pela Sua palavra e servi-lo de todo o coração. Meus queridos, a própria fé é um dom de Deus. A fé, ela não pertence ao homem, ela é um presente, uma dádiva que Deus dá às pessoas. Nós podemos falar de fé salvadora, fé cristã e outras fés. Mas fé, como a Bíblia fala, fé, está aí, é um dom de Deus. Portanto,
A fé genuína, verdadeira, é somente a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. As outras coisas são crenças, não é fé, não é um dom de Deus. Quando você tem fé como dom de Deus em sua vida, você crê em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se você não tem a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você não tem fé verdadeira e genuína. Você tem crença, não fé, não a fé que a palavra de Deus nos apresenta. Ah, mas eu creio na existência de Deus. Certo, você crê na existência de Deus, mas se a sua crença na existência de Deus não for acompanhada pelo mediador que Deus enviou para nos salvar, que é Jesus Cristo de Nazaré, a sua crença em Deus, ela não vai salvar você absolutamente do fogo do inferno. Você só pode ser liberto, salvo do fogo do inferno, se você depositar sua fé na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Porque Ele, e somente Ele, é o único e suficiente Salvador de todo e qualquer pecador que, arrependido, creia nele e o receba pela fé em seu coração. Precisamos compreender que a fé é um dom de Deus e essa fé ela tem sido dada na vocação eficaz na operação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo opera no coração e compreenda os passos, você está ouvindo a pregação da palavra de Deus e ainda não é crente. Está ouvindo a pregação da palavra de Deus na igreja, na sua casa, porque fizeram um culto na sua casa, você recebeu a igreja e tal, ouvindo a pregação das Escrituras. Ou você está em sua casa ouvindo esta mensagem pelo YouTube, ouvindo essa mensagem porque compartilharam com você pelo WhatsApp, porque compartilharam lá no Facebook, você está ouvindo a pregação da palavra de Deus. Muito bem. Enquanto você escuta a pregação da palavra de Deus, o Espírito Santo ilumina a sua mente, ilumina seu coração, para que você compreenda o Evangelho, compreenda a mensagem de Deus, compreenda a palavra de Deus. E você, enquanto você está ouvindo a pregação, o Espírito Santo está gerando fé em seu coração, gerando arrependimento em seu coração, porque antes, quando você ouve o Evangelho, ele opera a regeneração, o novo nascimento. E aí você recebe o dom da fé, recebe o dom do arrependimento para a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Meus queridos, a pregação do Evangelho representa a vocação exterior de Deus. Sim, a pregação do Evangelho, ela manifesta a vocação, manifesta o chamado exterior de Deus aos homens. Então, esta vocação é ouvida audivelmente, tanto pelos eleitos como pelos não eleitos. Todos que estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, pelo rádio, pela televisão, na igreja, no culto em casa, todos quantos estão ouvindo a pregação da palavra de Deus, sejam crentes, sejam descrentes, sejam eleitos, sejam não eleitos, todos escutam o chamado externo do Evangelho. Então, tem uma pessoa que não é eleita para a salvação. Ela ouve o Evangelho, ouve a pregação da palavra de Deus. Mas o Espírito Santo não opera no coração dela regeneração, fé e arrependimento. Ela escuta, compreende o que está sendo dito, mas ela não recebe o dom da fé. Ela permanece morta em seus delitos e pecados. E recebeu mais conhecimento. Recebeu mais informações da palavra de Deus, do qual ela será cobrada. Ela ouviu do Evangelho de Jesus, ouviu que Jesus de Nazaré é o único Filho de Deus, ouviu que Jesus de Nazaré é o único que pode perdoar pecados e salvá-la, mas ela não creu, porque ela não quis. Isso mesmo, porque ela não quis crer, porque ela não quis acreditar. Ela ouviu o chamado, ela ouviu o Evangelho, mas ela não quis acreditar no Evangelho, não quis acreditar em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. E o que é que Deus faz a respeito dela, que não é eleita para a salvação? Deus deixa esta pessoa seguir seu próprio caminho.
Deus deixa esta pessoa seguir seus próprios passos. Deus deixa esta pessoa seguir sua própria vida, seu próprio desejo, seu próprio coração. Quanto ao eleito, o eleito muitas vezes até resiste ao chamado de Deus, ao chamado externo e ao chamado interno. O eleito até tenta resistir, mas Deus vence, o Espírito Santo vence a resistência do eleito. E o Espírito Santo então regenera, faz nascer de novo, dá nova vida à pessoa, recria a pessoa em Cristo. O Espírito Santo, enquanto a pessoa está ouvindo o Evangelho, o Espírito Santo a ressuscita espiritualmente e dá a ela o dom da fé, dá a ela o dom do arrependimento, dá a ela a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ela então crê em Cristo Jesus, acredita que Jesus Nazaré é o seu único e suficiente Salvador, e ela abraça a Jesus, recebe a Jesus pela fé em seu coração. Portanto, os seres humanos têm a capacidade de resistir e recusar a vocação exterior. Tem. É por isso que a gente prega e muita gente não se converte. Resistentes. Gente de coração de pedra. Gente de coração empedernido, endurecido, insensível à voz de Deus. E você prega o Evangelho, anuncia Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador, e o pecador permanece moco. Não há nenhuma resposta de gratidão do pecador ao oferecimento da graça de Deus em Jesus. O pecador continua lá na dele, na morte, moribundo, defunto. Ninguém, absolutamente, ninguém responderá à vocação exterior com fé, a menos que esta vocação exterior seja acompanhada pela vocação interior, sobrenatural, soberana do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa, ou quando as pessoas estão ouvindo a pregação do Evangelho, e elas ouvem a palavra de Deus, o Espírito Santo regenera esta pessoa, lhe dá fé e arrependimento, ela vai atender o Evangelho, ela vai atender ao chamado externo. A pregação vai surtir efeito, no sentido de veremos os frutos da pregação. Mas quando a pessoa ouve o chamado externo, mas não é eleita para a salvação, esse chamado externo não é acompanhado pelo chamado interno e soberano do Espírito Santo. É por isso que nós precisamos orar ao Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia dos homens e faz com que os teus eleitos se convertam. Venham para Cristo, venham para a fé em Jesus. Que teu Espírito abra seus entendimentos e abra seus corações para a fé em Jesus Cristo e os converta, os chamando para a salvação em Jesus, nosso Senhor. Devemos compreender isto. Ninguém, absolutamente ninguém, vai atender ao chamado externo da pregação do Evangelho, vai se converter, se não receber o chamado interno e sobrenatural do Espírito Santo no seu coração. A vocação eficaz é irresistível no sentido de que Deus soberanamente faz com que produza os resultados desejados. Então Deus quer que os eleitos se convertam. Então Deus vai fazer com que o eleito ou os eleitos, onde quer que se encontrem, ouçam o Evangelho, e o Espírito Santo, enquanto o eleito escuta o Evangelho, o Espírito Santo opera a regeneração, fé e arrependimento. Esta obra soberana da graça é irresistível. Esta obra soberana da graça é resistível no sentido em que podemos e realmente a resistimos em nossa natureza caída. Resistimos, o Espírito Santo está chamando para nos converter a Cristo e a gente fica lá resistindo. Não, eu tenho vergonha, não, eu como é que eu vou deixar de fazer aquelas coisas que eu gosto de fazer? Eu nunca mais vou sair com meus amigos para a balada, eu nunca mais vou
participar de festas e aquilo outro e tal, e ficar resistindo. Mas o chamado de Deus é eficaz e é irresistível no sentido em que a graça de Deus prevalece sobre nossa resistência natural. Então, naturalmente, porque somos filhos de Adão e Eva e nascemos mortos em nossos delitos e pecados, naturalmente nós resistimos ao chamado eficaz de Deus. Naturalmente resistimos, mas esse chamado ele é irresistível. Então o Espírito Santo vence as nossas resistências e nos trazendo, nos conduzindo para a nova vida em Cristo, fé e arrependimento. Os não eleitos, o Espírito Santo usa a pregação da palavra de Deus para chamá-los externamente, mas eles resistem à pregação da palavra, resistem ao chamado externo, e o Espírito Santo não vence a resistência dessas pessoas. Por isso que elas seguem seus próprios caminhos, seguem seu próprio coração e são responsáveis pelos seus próprios atos diante de Deus e vão dar conta porque escolheram continuar em seus pecados e não se arrepender e receber Jesus como Senhor e Salvador. A vocação eficaz, ela se refere ao poder criador de Deus pelo qual nós somos conduzidos à vida espiritual. O apóstolo Paulo escreve da seguinte forma, em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, ele diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vejamos, ele diz, ele vos deu vida, ele vos ressuscitou, ele vos regenerou, ele vos fez nascer de novo, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Quando nós estávamos mortos, não éramos, somos filhos de Adão e portanto nascemos assim, mortos em nossos delitos e pecados. Você nasceu biologicamente, você nasce morto espiritualmente. Essa é a realidade. E portanto, quando estávamos nesse estado de morte espiritual, ele nos regenerou, nos deu vida. Nos quais andastes outrora, ou seja, nós andamos outrora no passado em nossos delitos e pecados. Segundo o curso deste mundo, andávamos segundo o curso do mundo, andávamos seguindo o caminho que todo mundo segue. Éramos todos nós, Maria vai com as outras, éramos todos nós seguidores do mundo, seguidores da maioria, seguidores do príncipe das trevas, como ele diz aqui. Segundo o príncipe da potestade do ar. Andávamos segundo o interesse e a vontade de Satanás. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Dos homens que permanecem em seus pecados e em suas incredulidades, sem crer e sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Entre os quais também todos nós andamos outrora. Todos nós, eu andei, você andou, todos nós, crentes e descrentes, todos nós andávamos outrora nesses mesmos caminhos de pecado. Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo e satisfazendo os interesses, as inclinações, as tendências, os interesses, os desejos do nosso coração, da nossa carne. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira. Éramos, portanto, filhos da ira, estávamos condenados ao fogo do inferno, juntamente com todos os outros. Mas, como Deus é bom, e Ele havia nos elegido, Ele havia nos escolhido, Ele havia nos predestinado antes da fundação do mundo para a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor, então, Deus, soberanamente, Deus operou em nosso coração, enquanto ouvíamos o Evangelho, operou a regeneração, o novo nascimento, a ressurreição espiritual, nos dando nova vida em Cristo e nos deu fé e arrependimento. Portanto, o chamado de Deus é eficaz e eficiente.
Nós, que antes éramos filhos da ira e estávamos espiritualmente mortos, nos tornamos os chamados pela virtude do poder e da eficácia da vocação interior de Deus. Quando Deus nos chama lá no nosso coração, o chamado interno da alma, nós não temos como resistir a esse chamado, e ainda que resistamos por algum tempo, Deus vence essa resistência e nos dá fé e arrependimento e salvação em Jesus, nosso Senhor. Em sua graça, o Espírito Santo nos dá olhos para ver o que não veríamos e ouvidos para ouvir o que não ouviríamos se não fôssemos regenerados. Os incrédulos, eles não escutam, não ouvem o que nós ouvimos. Os incrédulos, eles não veem o que nós vemos, porque eles permanecem mortos. E os mortos nada escutam do mundo espiritual. Os mortos nada veem do mundo espiritual. É por isso que muitas vezes ficamos angustiados, impacientes com o outro, com o próximo, com aquele que a gente está orando, pelo qual estamos orando e estamos evangelizando. Ficamos angustiados e impacientes porque a pessoa não se converte, porque ela não entende. Eu já expliquei o evangelho, já falei de Jesus, já disse por A mais B como é que é a palavra de Deus, o evangelho de Jesus nosso Senhor, e apesar de ter explicado a essência do evangelho, a pessoa ainda não entendeu e ela não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que dureza de coração! A gente fica assim, puxa, por quê? Porque ela está morta em seus delitos e pecados. E porque está morta, ela não consegue ver o mundo espiritual, ela não consegue ver Jesus como o único e suficiente Salvador, e ela, como está morta, não consegue ouvir a voz de Deus. É por isso que ela não compreende a palavra de Deus, é por isso que ela não entende as Sagradas Escrituras, e é por isso que ela também não vem para a fé em Jesus, nosso Senhor. Essa doutrina, ela deve gerar em nós, mais uma vez eu vou dizer, primeiro gratidão. Gratidão porque Deus foi misericordioso para conosco e nos chamou eficazmente para a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, seja agradecido a Deus, porque você já está usufruindo desta bênção. A salvação, a regeneração, a vida eterna na pessoa de Jesus, porque você foi eficazmente chamado para a fé em Jesus Cristo por meio da ação secreta e sobrenatural e soberana do Espírito Santo em seu coração quando você ouviu o Evangelho de Jesus. Uma segunda aplicação é que nós devemos ter, em certa medida, devemos ter paciência com as outras pessoas. Paciência com as pessoas que estamos evangelizando. Paciência com nossos familiares, com nossos parentes, com nossos amigos, com os nossos vizinhos, que estamos orando por eles, evangelizando, e é demorado, então, qualquer fruto, qualquer manifestação de que está havendo mudança na mente dele, de que está havendo mudança no comportamento dessa pessoa, de que está havendo mudança na vida desta pessoa, de que ela está compreendendo o Evangelho. Então tenha paciência, aguenta aí, persevera na evangelização, persevera em dar testemunho, persevera na oração em favor desta pessoa, para que Deus opere a abertura da mente dela, para que Deus opere a regeneração, o novo nascimento, a fé, o arrependimento em Jesus, nosso Senhor. Persevere em ser testemunha de Cristo, persevere em falar de Jesus, persevere em orar por estas pessoas, e tenha paciência com as pessoas, tenha paciência com os ouvintes do Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Tenha paciência em lhes pregar o Evangelho, ainda que eles sejam demorados em compreender. Eles não vão compreender a menos que o Espírito Santo ilumine suas mentes, abra seus olhos, seus entendimentos e os converta, os regenere e lhes conceda fé e arrependimento em Jesus, nosso Senhor. Vamos orar ao Senhor, vamos orar mais a Deus pela salvação dos nossos familiares, pela salvação das pessoas à nossa volta. Vamos orar mais ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez agora,
em nome de Jesus. Amado Deus, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, obrigado por Tua graça, bondade e misericórdia para conosco. Obrigado porque o Senhor nos concedeu graça, nos concedeu Tua misericórdia, nos concedeu Teu favor, a vida eterna em Jesus, através do chamado eficaz. O Senhor nos trouxe a salvação e a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Salvador. Obrigado, bendito Deus, por esta bênção. Toma em Tuas santas mãos as nossas vidas. Assiste-nos para que perseveremos em oração diante de Ti, em favor dos nossos conhecidos, familiares, amigos, vizinhos, pelos quais oramos e os quais estamos evangelizando. Que o Senhor ajude-nos a sermos testemunhas dignas de Cristo Jesus, nosso Redentor. Opera, bendito Deus, no coração dos ouvintes da Tua palavra, opera a redenção, opera a salvação, opera a vida eterna, opera o novo nascimento e a fé em Jesus Cristo, nosso Salvador, para que os Teus eleitos venham para a redenção em Jesus. E desta maneira os Teus eleitos sejam redimidos em Cristo e sejam congregados juntos conosco para celebrarmos o Teu nome. É o que nós humildemente rogamos a Ti, agradecidos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Meus queridos, que Deus nos conceda graça e favor, e que você possa estar conosco por meio dos canais de transmissão das mensagens, seja pelo YouTube, seja pelo Facebook, as transmissões ao vivo no domingo. Que o Senhor esteja nos auxiliando sempre e que você continue perseverando em oração uns pelos outros. Ore pelos nossos irmãos, por todos os nossos irmãos, para que desta maneira nós estejamos sempre em comunhão uns com os outros através da oração e possamos ajudar aos nossos irmãos em suas necessidades. Busque ao Senhor enquanto você pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, nosso Salvador.